Canal Explicagel, Enem 2016, primeira aplicação, questão 22, abordagem geopolítica. Falar sobre teocracia, fundamentalismo religioso. Tema muito importante que vai abordar o Oriente Médio. Vamos aqui à questão? A memória recuperada pela autora representa a relação entre a autora do livro Persépolis, né? E aí, nesse livro, ela vai recuperar uma memória da infância que apresenta uma relação entre o quê? Então tá aqui uma tirinha, né, uma parte do livro Persépolis que vai fazer essa relação. A leitura aqui está difícil, eu vou ampliar e botar em melhor qualidade para a gente poder fazer a leitura. Vamos lá. Essa sou eu com 10 anos de idade em 1980. E essa é a minha classe. Como estou sentada no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, Golnaz, Machid, Marim, Mina, as amiguinhas dela. Tudo bem? Aí continua. Em 1979, um ano antes disso aqui, né? Ela está em 80, em 79 aconteceu uma revolução que depois foi chamada de Revolução Islâmica. Então veio 1980, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. Aqui a mãe dela dando o véu para que ela tivesse que usar. Tudo bem? Então, essa questão vai falar sobre a chamada Revolução Islâmica de 79 que aconteceu no Irã, país do Oriente Médio. Essa Revolução Islâmica ela vai ser marcada por, primeiro, derrubada do regime vigente, que era uma monarquia. O rei era o chamado Shah, lá na sociedade persa, o Irã é persa, rei é chamado de Shah. Reza Parlev, cai o monarca, cai o Shah, cai o rei, reza Parlev. E quem assume o poder no Irã com a queda da monarquia? Sobe ao poder uma liderança religiosa, o chamado Ayatollah. Ayatollah é um título religioso da corrente xiita do islamismo. Sobe ao poder o Ayatollah Ruhollah Khomeini, ou simplesmente Ayatollah Khomeini. Ora, se um líder religioso assume o poder no país, esse país se torna uma teocracia, ou seja, um país governado a partir de leis religiosas, a partir de uma orientação essencialmente religiosa. Que orientação religiosa? Islamismo, da corrente xiita. Foi isso que aconteceu no Irã em 1979, a queda do rei Shah Reza Parlev. O que aconteceu? Qual o contexto que levou à queda do rei Reza Parlev? Primeiro, o Irã se tornou um grande aliado do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, no qual ele se tornou o maior exportador líquido de petróleo, um grande aliado de Israel, que é um país do Oriente Médio, mas é um aliado do Ocidente, Israel vendendo armas para o Irã, uma aliança também econômica, além de venda de armas, né, em outros setores da economia. Tá? O Irã abriu a sua sociedade a costumes ocidentais, essa aproximação com o Ocidente permitiu uma ocidentalização dos costumes em um país predominantemente islâmico, da corrente xiita, que é bastante ortodoxa, que é bastante conservadora. Essa abertura dos costumes, ocidentalização dos costumes, não agradou a todos. É claro que essa ocidentalização não atingiu a sociedade como um todo, mas a elite monárquica, a classe média alta, principalmente da capital Teherã, embarcaram nesses novos modelos de comportamento espelhados no Ocidente. A corrupção rolou solta, os privilégios rolavam soltos, a monarquia era corrupta e tudo isso ajudou a revoltar a população, ajudou a aumentar as desigualdades sociais. Veja como o Irã era diferente, como o Irã era aberto e ocidentalizado antes de 1979. Esse é o Irã de 79. Veja que um país bastante avançado, né? Ou parte da sociedade, pelo menos, bastante avançada em termos de comportamento. Esse é o Irã de 79. Essa é a elite iraniana, um comportamento semelhante ao comportamento dos mais moderninhos na Europa, nos Estados Unidos. Esse é o Irã antes de 79, a elite iraniana.
todo esse modelo de comportamento gerou muita reação contrária, principalmente das lideranças religiosas. Esse que vocês estão vendo aqui é o Ayatollah Khomeini, que nessa época, final da década de 70, estava exilado em Paris, na França. Ele havia sido expulso do país por contestar esse modelo monárquico de aliança com o Ocidente, de abertura dos costumes, etc. Mas os outros líderes religiosos e orientados pelo próprio Ayatollah Khomeini lá da França continuavam um movimento de reação religiosa muito forte, um movimento de reação religiosa de contestação a esse modelo de abertura para o Ocidente, né? Incitando a revolta da população através das pregações religiosas nas mesquitas, denunciando os privilégios, dando enfoque, né? Jogando luz sobre a pobreza diante de a riqueza de uma minoria e de um comportamento completamente díspare do que é um comportamento esperado em termos de padrão, de costumes religiosos do xiismo, né? Dos xiitas islâmicos, né? Então tudo isso vai gerando um corpo, vai num crescente de revolta de parte da população, da maioria empobrecida, incitada pelos religiosos, e mostrando Estados Unidos e Israel representam um lado demoníaco, que quer destruir a sociedade iraniana através de um modelo que não tem nada a ver com a gente. Resultado disso? Revolta, manifestações, e isso explode em 1979. As pessoas vão às ruas para exigir a derrubada da monarquia, para exigir o corte daquele modelo corrupto de monarquia, daquela ocidentalização exagerada, para pedir a volta de um conservadorismo. As bandeiras americanas e israelenses são queimadas. O Ayatollah Khomeini retorna sendo um grande líder nessas manifestações. Resultado, aqui tem, não está no Enem, mas uma recuperação também do livro Persépolis, de uma tirinha, onde ela diz: meus pais iam todo dia às manifestações, gritando abaixo o rei. Resultado, essas manifestações foram tão intensas que o rei Reza Pahlavi e sua família fugiram do Irã. É a fuga da monarquia, o que representa, portanto, a queda da monarquia e a ascensão de um novo modelo, a teocracia, liderada pelo líder religioso que retornou da França e que foi o grande inspirador da Revolução Islâmica, o Ayatollah Khomeini. Ele assume o poder, implanta uma teocracia, implementa um modelo teocrático de radicalismo, fundamentalismo religioso. Os costumes abertos ocidentais são imediatamente abolidos, os costumes novos são radicalizados no modelo de extremo padrão e ortodoxo padrão religioso fundamentalista islâmico xiita, e as relações diplomáticas e econômicas do Irã com o Ocidente são rompidas. Então, tivemos uma profunda transformação do Irã. De lá para cá, o Irã se tornou um grande inimigo dos Estados Unidos. De aliado, o país se tornou inimigo dos Estados Unidos. Esse é o novo Irã, são os novos costumes no Irã. Mulheres cobertas, burca, né? São as novas formas de vestimenta, são os novos padrões iranianos e odiando o mundo ocidental. Revolução Islâmica do Irã é o que está descrito, né? Uma pequena mudança descrita aí no livro Persépolis, e aí a autora, a memória recuperada pela autora, representa a relação entre o quê? Conflito trabalhista e engajamento sindical? Não, né, gente? Não, não foi nada disso. Organização familiar e proteção à infância? Bem, não, vai botar o véu para te proteger? Não, não é isso, né? Centralização econômica e pregação religiosa sim, mas não é a centralização econômica, não houve esse processo, houve aí uma queda de regime, tudo bem? Estrutura educacional e desigualdade de renda não é o caso que ela está relatando. Então, nos resta a letra E, que é a alternativa correta. Transformação política. Qual transformação política? Cai a monarquia e se torna uma teocracia com a modificação de costumes. Os costumes ocidentais de abertura que tinham sido promovidos pela monarquia são abolidos e os costumes mais conservadores da Revolução Islâmica vão ser implementados a partir de então no Irã. Legal essa questão, né? Muito boa. Beleza? Pode curtir o vídeo, inscreve no canal,
geopolítica muito importante, muito recorrente também no Enem. Beleza, gente?